Senadora Lides, primeiro eu quero aqui, aproveitando a presença de Vossa Excelência, fazer um registro, sobre o que aconteceu na comissão especial, que trata da MP 746, que diz respeito à chamada reforma do ensino médio. Nós, a semana passada, inclusive com a participação de Vossa Excelência, havíamos feito o apelo ao presidente da comissão especial, deputado Isalci, que a audiência pública, debate, que contaria com a presença do ministro atual, Mendonça Filho, e dos ex-ministros Fernando Haddad Mercadante e Janine Ribeiro, fosse realizada na terça-feira, para que nós pudéssemos ter uma audiência pública, debate com bastante participação, tendo em vista que nós sabemos que o dia de segunda-feira, em que pese-se obrigação de todos nós, inclusive os integrantes da comissão, estarmos aqui, tanto é que lá eu estava também, mas é fato que dia de segunda-feira é um dia que não tem sessão deliberativa no Congresso Nacional, como de fato hoje não tinha, e, portanto, é fato que o dia de segunda-feira, senadora Regina, é um dia em que a maioria dos parlamentares tem já também uma agenda definida de compromissos no campo político parlamentar muito importantes nos seus estados. E considerando que essa não era uma audiência qualquer, afinal de contas era uma audiência debate, que envolveu o ministro e os ex-ministros, é que naquela ocasião, senadora Lides, nós ponderamos, Vossa Excelência também, para que fosse transferido exatamente para terça-feira, bem como também fosse uma audiência debate, ou seja, uma audiência conjunta entre o ministro atual e os ex-ministros. A semana passada, o presidente da comissão demonstrou inicialmente sensibilidade com o nosso apelo e tanto é que sinalizou, tanto ele como o relator, de transferir a audiência debate para terça-feira. Para nossa surpresa, quinta-feira, na reunião da comissão especial, onde Vossa Excelência, inclusive, estava, o presidente mudou de ideia e, portanto, manteve a reunião para esta segunda. O que foi que aconteceu, senadora Lides? Aconteceu exatamente o que nós prevíamos. A audiência extremamente esvaziada, de 52 integrantes, entre titulares e comissão, nós éramos apenas 5, com o presidente e o relator 7. Os ex-ministros comunicaram que não viriam, porque eles teriam se colocado à disposição para vir participar da audiência pública, desde que fosse uma audiência pública debate. Nesse sentido, quero inclusive fazer um registro aqui da nota que o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, divulgou agora. Ele colocou: o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, foi convidado formalmente para participar de um debate sobre a reforma do ensino médio no Senado Federal, com ex-ministros e com o atual ministro da Educação, nesta segunda-feira, às 14h30. Apesar da profunda discordância com a medida provisória autoritária, que pretende alterar a LDB de forma unilateral, fato que aconteceu em 20 anos, em respeito aos ministros, Mercadante confirmou presença no debate. Assim que confirmou participação na discussão, Mercadante foi informado que não haveria mais debate. A participação do ex-ministro seria restrita a uma audiência pública na segunda-feira, pela manhã, dia e horário que são tradicionalmente esvaziados no Congresso Nacional. O ex-ministro Mercadante ponderou a situação e aguardou até a última sexta-feira a possibilidade da comissão rever a decisão de suspender o debate, fato que não ocorreu. O ex-ministro decidiu, então, por não participar de uma audiência apenas para legitimar uma medida provisória com a qual ele discorda profundamente e sem a possibilidade real de debater o assunto tecnicamente e em profundidade com o atual ministro. Assina ex-ministro Aloysio Mercadante. Então, senadora Regina, foi exatamente isso também
o que eu e a deputada Maria do Rosário fizemos agora na parte da tarde. Fomos lá, né, nos dirigindo ao presidente da comissão, até porque é a ele que compete dirigir os trabalhos, e mais uma vez expressamos o nosso inconformismo. Mais do que isso, a nossa indignação dele não ter, repito, acolhido os apelos que a gente tinha feito a semana passada, no sentido de, primeiro, era termos uma audiência de debate e não, né, uma audiência pública em separado. Isso não é debate. E segundo, dele não ter tido a sensibilidade de transferir exatamente essa audiência de debate para sexta-feira. Portanto, em assim sendo, senadora Lídice, em protesto, tanto eu como a deputada Maria do Rosário, não participamos, né, da audiência, uma vez que não era realmente uma audiência-debate. Né? Aliás, né, nem a própria base parlamentar que dá sustentação ao governo ilegítimo que ele detém aqui nessa casa, lá compareceu, senadora Regina. Só tinha 5 representantes, 5 parlamentares de um conjunto, de um universo de 52 integrantes. No mais, quero aqui, mais uma vez, aqui, alertar os estudantes, alertar os professores da sociedade brasileira. O relator da matéria, homem cordial, o senador Pedro Chaves, mas, em conformidade com o Ministério da Educação, vai apresentar o seu relatório amanhã. E mais do que isso, eles estão anunciando que querem votar esse relatório agora e querem votar esse relatório da medida provisória ainda no ano legislativo até 15 de dezembro, o que é lamentável, lamentável, porque nós não estamos tratando de um tema qualquer, senadora Regina, nós estamos tratando de um tema que não é uma ação, não é um programa específico, é uma reforma aonde? No ensino médio, uma reforma, inclusive, que quer mexer com a estrutura curricular do ensino médio, quer mexer exatamente, né, com todo o arcabouço. Pelo amor de Deus, isso é deplorável, querer fazer, repito, tratar de um tema reforma curricular através de um instrumento de medida provisória pelo caráter restritivo e pelo caráter impositivo que tem. É bom lembrar, senadora Lídice, que as reformas que diziam respeito às diretrizes e bases da educação nacional, elas nunca chegaram a essa casa, nem na época da ditadura militar, via medida provisória, elas chegaram via projetos de lei. Inclusive, levou bastante tempo para discussão e para sua posterior aprovação, até porque assim deve ser, né? Reforma no currículo, e mais de uma etapa tão importante como é o ensino médio, significa a gente estar tratando de um tema fundante, de um tema estruturante. Fundante por quê? Porque diretrizes e bases da educação nacional diz respeito a você definir os fundamentos sociológicos, os fundamentos pedagógicos, que vai pautar a formação, o saber, que vai influenciar o destino de milhões de jovens, não só das gerações presentes, como das gerações futuras. Além do mais, né, o que foi que o ministro fez, além de ser via medida provisória, aponta saídas extremamente equivocadas, quando, inclusive, propõe mudanças de natureza curricular. Imagine tirando artes, tirando educação física, quando, por exemplo, desincentiva a avançar na luta em prol da valorização salarial e profissional do magistério, quando cria a figura do professor de notório saber, mesmo que o notório saber seja somente para as disciplinas técnicas, mas isso não significa que seja necessário apenas o notório saber. É preciso ter o preparo pedagógico, ter a metodologia. Depois, aquilo que a gente sempre tem dito, o problema do ensino médio brasileiro não é currículo. Se fosse, o problema é estrutural, né? O que nós precisamos para melhorar o ensino médio no Brasil, primeiro, é equipar essas escolas, dar essas escolas, do ponto de vista do seu ambiente físico, um ambiente saudável, um ambiente adequado, né, para que se promova o ensino-aprendizagem, com bibliotecas, com
com laboratórios, com espaços adequados para educação física, para artes, e, repito, sobretudo também, cuidar da valorização salarial e profissional do magistério. Então, eu quero aqui, sobre esse assunto, portanto, fazer esses esclarecimentos, porque nós lamentamos profundamente que os estudantes estejam excluídos desse importante debate, os professores, os especialistas, as academias, na medida em que, né, esse governo teimoso, né, insistiu de propor uma reforma, portanto, não é uma mudança pontual, via um instrumento medida provisória. Ouvindo quem? Ouvindo somente os secretários estaduais de educação, que devem ser ouvidos, mas nem dos secretários de educação ele conseguiu o consenso. Aliás, os secretários de educação disseram, nesse último fim de semana, senadora Lídice, que o mais adequado, já que a MP não foi retirada para que o debate fosse feito através de projeto de lei, os secretários de educação deram declaração esse final de semana, na sua grande maioria, ponderando, senadora Regina, que pelo menos deixe a aprovação da medida provisória para após o recesso. Mas foi assim, né, que chegou essa medida provisória ao Congresso, repito, gestada dentro de um gabinete por um ministro que não sabe o que é a realidade realmente de uma sala de aula, ele nunca foi professor, e no afã de querer apresentar resultados, apresenta, repito, uma proposta de mudança curricular, de reforma do ensino médio com um conteúdo muito equivocado, que, se for aprovada da maneira como está, ao invés de representar um avanço, ao invés de reformar para melhor o ensino médio, será exatamente o contrário, será deformar o ensino médio, porque, repito, o problema não é de estrutura curricular, o problema é de caráter estrutural. Para tanto, o caminho a ser seguido não é atropelar o Plano Nacional de Educação, como está fazendo. O caminho a ser seguido é respeitar o Plano Nacional de Educação, é realizar as metas do Plano Nacional de Educação, da Base Nacional Curricular Comum, criar o Sistema Nacional Articulado de Educação, implementar o novo piso salarial do novo Plano Nacional de Educação, é respeitar o financiamento que está lá previsto no Plano Nacional de Educação e não não é nem só omisso, ser aliado do governo do qual faz parte, defendendo a PEC 55, que significará um brutal retrocesso para a educação, em especial pelo fato da PEC 55, além de congelar os gastos nas áreas sociais, por igual período, acabar com a vinculação constitucional que garantia pisos mínimos para a área da educação. Então, isso isso é inaceitável isso, e ainda quererem dizer, senadora Regina, não, a medida provisória permitiu um amplo e intenso debate, foram realizadas 50 audiências públicas. 50 audiências públicas, senadora Regina, onde cada entidade teve uma única oportunidade de ser ouvida aqui nessa casa. Por exemplo, a UNE e a UBS, que representam milhares de estudantes pelo país afora, que têm se mobilizado de forma cidadã, de forma pacífica, foram ouvidos uma única vez, chegaram aqui, tiveram 15 minutos para falar, e ainda vem falar, está entendendo, que o processo foi extremamente democrático. Pelo amor de Deus, um tema como esse, repito, requer uma ampla discussão, portanto, requer um maior tempo, requer tempo suficiente, e isso não poderia jamais ser via medida provisória, né, pelo quanto ela não possibilita. Por fim, senadora Lídice, quero aqui, volto a dizer, nós vamos continuar lá firmes, levando, né, a voz e a preocupação dos estudantes e professores, né? Nós vamos continuar resistindo, porque nós não queremos retrocesso para o ensino médio, não queremos retrocesso para a educação, e essa MP, tal qual como foi apresentada, com muito mais equívocos do que acertos, ela, se aprovada assim, repito, ela vai empobrecer o currículo e piorar, né,
do ensino médio em todo o país. E isso nós não desejamos de maneira nenhuma. Ainda quero chamar a atenção aqui, por exemplo, para a política de fomento, que está lá contida na medida provisória 746. Esse eu até admito que fosse passível de ser tratada via uma MP. Porque o que é a política de fomento? O ministro, a MP propõe ampliar a educação em tempo integral. Até porque essa meta está no PNE e é uma meta desejável por todos nós. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é que o que o ministro faz? O PNE coloca claramente, até 2024, nós temos que chegar a 50% das nossas escolas oferecendo a educação em tempo integral, para que sejam beneficiados, para que sejam garantidas pelo menos 25% de matrículas na modalidade de educação em tempo integral. O que foi que fez o ministro para enganar, iludir os secretários estaduais de educação? Diz que a educação em tempo integral, essa ampliação seria por 4 anos, disponibilizar 1,5 bilhão, dependendo, inclusive, da disponibilidade orçamentária do MEC. Imagine no contexto de PEC 55, o que é que isso significa. De forma, senadora Regina, que hoje nós temos 8,5 milhões de jovens no ensino médio de todo o Brasil. A política de fomento do ministro é extremamente tímida, totalmente insuficiente frente à meta do PNE, porque vai contemplar de 8 milhões apenas 500 mil alunos e em 4 anos, o que significará 3,8% dos 25% de matrículas que estão previstos exatamente no PNE. Então, também o conteúdo dessa MP no que diz respeito à política de fomento, repito, é uma proposta extremamente aquém, insuficiente. Por quê? Porque ela está muito longe de cumprir a meta do próprio Plano Nacional de Educação. Corre o risco ainda os estados que enfrentam as dificuldades que enfrentam, de depois o governo, inclusive, toma que o filho é teu. Então, tudo isso precisa ser observado com muita responsabilidade, com muita seriedade. Por fim, senadora Regina, quero aqui concluir dizendo que, junto com Vossa Excelência, nós tivemos lá, agora na Procuradoria-Geral da República, ocasião em que tanto a liderança, a bancada do PT no Senado, a bancada do PT na Câmara, junto com o PCdoB também no Senado e na Câmara, a liderança da minoria, tanto no Senado e na Câmara, demos entrada em mais uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, para que, desta vez, a Procuradoria investigue a conduta do presidente da República, Michel Temer, pelo fato de que as evidências estão bastante claras de que o presidente cometeu crime de responsabilidade, seja pela via da concussão, como diz a própria Constituição, seja pela via também da advocacia administrativa. Por quê? Porque o próprio presidente confessou, senadora Regina, quando ele disse que ele chamou o ministro da Cultura para administrar conflitos administrativos. Ora, não existe conflito administrativo, até porque o IPHAN, a nível nacional, o qual o IPHAN da Bahia é subordinado, tomou uma posição muito clara de que o alvará não deveria ser concedido porque estava ferindo a legislação ambiental. Haveria conflito administrativo entre órgãos na mesma hierarquia, entre ministérios, o que não é o caso. Não é o caso. Então, conta outra, presidente Michel Temer. Não trata-se de conflito administrativo. O senhor foi de conflito de natureza pessoal, né? Ou seja, para favorecer os interesses do senhor Gedel Vieira, o que é que o presidente faz? Usa a instituição sagrada, que é a presidência da República, chama o próprio ministro da Cultura e pede a ele que ele dê um jeitinho, que ele envie o processo para a AGU, porque, segundo o próprio presidente da República, a AGU já estava pensando também em dar um jeito.
que era dar uma solução que fosse boa para ambos. Boa para quem? Boa para quem, senador Paim? Né? Para esse consórcio golpista que entrou pela porta dos fundos, fruto de um processo de impeachment fraudulento no Congresso Nacional. Como é que pode, quer dizer, o presidente, né, passar a mão na cabeça, chamar um outro ministro, né, para orientar o ministro da Cultura, que ele deu um jeitinho para ajeitar um conflito? Que conflito administrativo? Conflito pessoal. Na medida em que o ministro é detentor, inclusive, de um apartamento no citado edifício, pivô exatamente de todo esse imbróglio. Aliás, o ministro Gedel, até o presente momento, não apresentou o recibo se ele realmente pagou esse apartamento ou se foi doação, se foi presente. A sociedade, inclusive, está esperando por isso. Então, eu quero encerrar, senadora Lídice, dizendo o seguinte, que nós, enquanto oposição, fazendo o papel responsável, como devemos fazer, mas com muita seriedade e com muita firmeza, né, nós temos que exigir o aprofundamento dessas investigações. Por isso que a semana passada foi pedida investigação do ex-ministro Gedel, já houve aditamento para pedir investigação sobre o ministro Padilha, porque também participou desse processo, assim como o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, a ministra AGU. Nós também estamos pedindo que, enfim, que a conduta seja investigada, mesmo a base que dá sustentação ao governo ilegítimo que está aí, comprometida com a Operação Abafa, tenham derrotado os requerimentos que apresentamos nessa casa, tanto o Senado como na Câmara, a bancada de oposição, para que os ministros ou ex viessem aqui, ou convocados ou convidados, porque quanto mais transparência sobre esse caso, né, mais nós vamos elucidar o que de fato realmente aconteceu. E a via mais adequada para isso é o debate. Pois bem, mesmo a base que dá sustentação ao governo ilegítimo que está aí, tenha se empenhado aí na Operação Abafa, derrotado os nossos requerimentos, nós vamos continuar apresentando. Amanhã mesmo, vários requerimentos vão ser novamente reapresentados para que convoquemos o ministro Padilha, a titular da Advocacia Geral da União, convidar o ministro Calheiro, né, pelo quanto ele já se pronunciou acerca disso, porque nós não vamos desistir de maneira nenhuma, senadora Lídice, não vamos desistir. O caso é muito grave, não é à toa, né, que nesse exato momento ganha corpo, inclusive a possibilidade real, concreta, de um pedido de impeachment, partindo inclusive de entidades da sociedade civil, né, de entidades da sociedade civil. Isso está em estudo, até porque, né, nós não podemos aqui deixar de levar em consideração a oportunidade realmente do pedido de impeachment, já que ele não tem a grandeza de maneira nenhuma, né, de renunciar, porque era isso que ele devia fazer, mas quem, né, entra pelo palácio, pela porta dos fundos, jamais vai ter um gesto desse, de renunciar em nome, né, do povo brasileiro. Então, por isso que o pedido de impeachment também está em debate, está em discussão, lembrando, né, que nós não aceitaremos manobra aqui de eleição direta, indireta de maneira nenhuma. Um pedido de impeachment, em isso se concretizando, para que venha a eleição direta, para que nós pudéssemos devolver ao povo brasileiro a soberania popular.